E se eu apagasse o número de inscritos do seu canal? Você ainda teria coragem de continuar postando? Parece uma pergunta simples, mas ela revela uma coisa que poucos criadores admitem. Muitas vezes, o maior obstáculo de um canal pequeno não é a falta de inscritos, é a sensação de que ninguém está assistindo. Porque é difícil dedicar horas gravando, editando e planejando um vídeo quando você sabe que apenas poucas pessoas vão assistir. É fácil perder a motivação quando você coloca tanto esforço em algo e o resultado parece tão pequeno. E é exatamente aí que muita gente desiste. Não porque o canal era ruim, mas porque confundiu um começo pequeno com um futuro pequeno. Existe uma ideia que é muito comum entre criadores iniciantes, a de que canais grandes sempre parecem grandes, como se eles tivessem surgido com milhares de inscritos, como se o primeiro vídeo já tivesse milhões de visualizações, mas basta você olhar para trás e perceber que isso quase nunca aconteceu. Todo canal grande já foi um canal pequeno. Todo criador famoso já publicou vídeos que quase ninguém viu. Começou falando com uma audiência que praticamente não existia. E a diferença é que a maioria das pessoas nunca vê essa parte da história. Elas chegam quando tudo já deu certo e acabam acreditando que o crescimento aconteceu da noite para o dia, mas raramente isso acontece. O que normalmente acontece é algo bem menos emocionante. São dias sem resultado, semanas sem mudança, meses que parece que nada está acontecendo. E é justamente nesse período que muita gente toma uma decisão errada. Você muda completamente de nicho. Você começa a apagar seus vídeos antigos, começa tudo do zero ou simplesmente desiste. Quando, na verdade, o problema talvez nem fosse o canal. Talvez fosse apenas falta de tempo para aprender. Porque um canal pequeno tem uma vantagem que quase ninguém valoriza. Ele permite errar. Quando poucas pessoas estão te assistindo, você pode testar vários formatos. Você pode mudar a sua edição, experimentar títulos diferentes, descobrir sua forma de falar, encontrar sua identidade, sem pressão. Sem a pressão de milhões de pessoas ou milhares te observando. É como treinar antes de uma partida, sabe? Em algum jogo. E isso vale muito. Só que a maioria enxerga esse período como um castigo, quando poderia enxergar como uma oportunidade. Outra coisa que também eu percebi é que muita gente trata o canal pequeno como se fosse algo temporário. Como se fosse apenas uma fase chata que precisa acabar logo. Mas talvez seja justamente a fase mais importante, porque é nela que você aprende a criar conteúdo sem depender de aplausos, sem depender de números, de reconhecimento. Você aprende a produzir porque acredita naquilo que está construindo. E isso cria uma base muito mais forte. Existe uma pergunta que é bom se fazer. Se amanhã meu canal tiver 100 mil inscritos, eu estaria preparado? Não estou falando de comemorar. Não estou falando de manter a audiência, de continuar produzindo, de entregar bons vídeos. Porque crescer é uma coisa e continuar crescendo é completamente diferente. E muitos criadores querem um resultado antes de desenvolver as habilidades necessárias para sustentá-lo. E talvez por isso o começo seja tão lento. Ele obriga você a evoluir, obriga você a aprender, a descobrir o que funciona e o que não funciona. Sem perceber, você vai melhorando. Sua comunicação muda, sua edição melhora, seus títulos ficam mais interessantes, sua forma de contar histórias evolui. E quando você olha para trás, percebe que jamais conseguiria criar os vídeos de hoje usando a experiência que tinha no primeiro mês. Então isso significa que o canal pequeno não era um atraso,
era uma escola. E talvez esse seja o maior erro de quem está começando. É querer achar o objetivo, querer achar que é sair logo de uma fase pequena, quando na verdade o objetivo seria aproveitar essa fase para se tornar um criador melhor. Porque inscritos são consequência, mas a habilidade permanece. Se um canal cresce apenas porque um vídeo viralizou, isso não garante que ele continuará crescendo. Agora, quando um criador evolui de verdade, cada novo vídeo tem mais chances de ser melhor do que o anterior. E isso vale muito mais do que um pico momentâneo de visualizações. Hoje, eu acredito que canais pequenos não precisam de pena, precisam de paciência, estratégia e aprendizado. E principalmente precisam continuar publicando mesmo quando parece que ninguém está vendo. Porque é uma verdade que quase ninguém fala. Você não está competindo contra os grandes criadores. Você está competindo contra a própria vontade de desistir. Porque a maioria dos canais não fracassa porque o conteúdo era ruim. Fracassa porque o criador foi embora, largou tudo cedo demais. Então, se você olha para o seu canal e pensa que ele ainda é pequeno, talvez esteja olhando da forma errada. Talvez ele não seja pequeno. Talvez ele esteja em construção. E como toda construção passa muito tempo parecendo apenas um terreno vazio, uma hora vai chegar uma hora que vai estar enorme. Porque você construiu desde o começo. Quem vê passa na frente e vê apenas cimento, poeira, paredes inacabadas. Mas quem continua trabalhando todos os dias consegue enxergar algo que os outros ainda não conseguem ver. O resultado final. Talvez o seu canal seja exatamente assim. Ainda não parece impressionante, ainda não chama a atenção. Não tem os números que você gostaria, mas isso não significa que ele não seja construído, não seja terminado. Significa apenas que você ainda está colocando um tijolo de cada vez. E às vezes é exatamente assim que as maiores histórias começam.